Olá, você já ouviu falar na metodologia FMEA? Esta ferramenta permite que você aumente a confiabilidade e a qualidade dos seus projetos eletrônicos. Na verdade, a FMEA é mais que uma ferramenta, é uma forma de pensar os circuitos sobre uma ótica da confiabilidade e da segurança, que pode, inclusive, auxiliá-lo não somente em projetos, mas em reparos e análise de defeitos. A análise de modos de falha é uma metodologia consolidada na engenharia de qualidade, engenharia de confiabilidade e engenharia de segurança. Muito comum na análise de plantas industriais, esta apresentação é uma introdução simples para despertar o interesse e abrir um pouco o pensamento. Este primeiro slide foi retirado de um trabalho acadêmico disponível na internet. Os créditos estão no final do slide, e eu sinceramente recomendo fortemente a leitura e a divulgação. O texto não está em uma linguagem difícil para nós leigos, e eu creio que você pode aproveitar muito o conteúdo desse trabalho. A metodologia de análise do tipo e efeito de falha, do inglês Failure Mode and Effect Analysis, é uma ferramenta que busca avaliar e minimizar os riscos por meio da análise das possíveis falhas, determinação de causas, efeitos e riscos de cada tipo de falha, implementando ações de melhoria. Dessa forma, a FMEA visa aumentar a confiabilidade do produto, já que o seu uso permite diminuir as chances do produto ou do processo falhar. Mas todos os defeitos e modos de falha são iguais e afetam da mesma forma? Não. Existem desde falhas simples e toleráveis até falhas potencialmente catastróficas, que podem, numa planta industrial, por exemplo, provocar um grave acidente que leve à morte dos trabalhadores. A metodologia FMEA analisa, entre outros fatores, a probabilidade da ocorrência de falha e a severidade da falha, e a capacidade de detecção da falha. Qual a probabilidade daquele componente falhar? É baixa? É alta? E se for muito alta, vale a pena tomar medidas que diminuam essa probabilidade? Como, por exemplo, usar materiais mais robustos? Usar materiais mais resistentes é tentador, mas quase sempre o material melhor é mais caro, e o custo é sempre uma variável importante. Outro fator que deve ser considerado é que se a probabilidade de falha for alta, mas os transtornos provocados por esta falha forem irrelevantes, provavelmente não será a prioridade aumentar a qualidade do componente. Um exemplo clássico é o interruptor que acende a lâmpada interna do carro. A probabilidade desse interruptor falhar é grande? Sim, é grande. Eu mesmo já troquei o interruptor do porta aberta do meu carro. Este interruptor, uma vez em falha, afeta a segurança do veículo? Certamente não. Então não é prioritário para o fabricante do carro a melhoria da qualidade deste interruptor, desde que ele pare de funcionar depois da garantia acabar. Agora um exemplo recente. Falha no airbag, gerando acionamento indevido com risco de matar o condutor do veículo. Ainda que a probabilidade seja baixa e eu realmente não tenho acesso a esses dados, o fato de um modo de falha ser capaz de matar o motorista é motivo para trocar todos os airbags desta marca e modelo o mais rápido possível. A abordagem FMEA pode ser estrutural ou funcional. Podemos dizer que na abordagem funcional ela aborda a floresta e a função da árvore da floresta. Na abordagem estrutural, ela olha a árvore. No caso de um capacitor, ele é um elemento acumulador de energia. Ok. Num circuito eletrônico, um capacitor pode ter outras funções além de acumular energia. Ele pode, em conjunto com um resistor, ser um filtro passa-baixas, por exemplo. Mas mesmo nessa função, ele está armazenando energia e devolvendo energia. O mesmo ocorre com o indutor. Indutores e capacitores são os chamados elementos acumuladores de energia. E o resistor é um elemento dissipador de energia sob a forma de calor. A diferença entre o capacitor e o indutor é que o primeiro acumula energia sob a forma de campo elétrico e o segundo sob a forma de campo magnético, mas ambos são acumuladores de energia. Sendo um elemento acumulador de energia, o modo de falha só pode ser não acumular energia. Esta é a abordagem funcional. O capacitor sempre falha por não acumular energia no circuito. Mas de que forma ele não está acumulando energia?
Agora nós temos que olhar a abordagem estrutural. Ele não acumula porque está em curto. Ele não acumula porque perdeu parte da capacitância. Ele não acumula energia porque abriu completamente. Modos de falha diferentes geram sintomas e consequências diferentes. Vamos considerar como exemplo uma fonte de alimentação de 12 volts. O que entra no sistema é a tensão de 220 volts em corrente alternada. Isto é só um exemplo. Em alguns países, a empresa de energia elétrica fornece 127, outras 115, outras 230 volts. Mas isso aqui não importa. A fonte converte a energia AC para 12 volts em corrente contínua, e ela executa essa tarefa com vários componentes, como diodos, capacitores, transformadores, etc. Temos o componente 1, o componente 2 e até o componente N. Todos, quando operando em conjunto, formam o que chamamos de fonte de alimentação de 12 volts. Vamos supor que o componente 4 entre em falha. O resultado pode ser insignificante ou catastrófico para o usuário. É o que chamamos de índice de severidade no slide 2. Se o capacitor de filtro perder a capacitância, o ripple aumenta e a saída da fonte fica ruidosa. Isso costuma prejudicar o desempenho do circuito que está sendo alimentado por essa fonte de alimentação, mas normalmente não é catastrófico. Não é esperado que este modo de falha danifique o circuito que está sendo alimentado. Um circuito integrado regulador de tensão muito famoso até o início dos anos 90 tinha um modo de falha de entrar em curto e subir absurdamente a tensão de saída da fonte. Podemos considerar esse modo de falha como catastrófico. Um circuito integrado digital, que usa a tecnologia TTL tradicional, é projetado para tensões de até 5,25 volts. Um modo de falha que gere, digamos, 8 volts na saída provavelmente destruirá todos os TTLs que são alimentados por essa fonte. As únicas medidas possíveis, considerando que o fabricante do circuito integrado não vai mudar o produto, é usar um circuito integrado regulador de tensão que não apresente este modo de falha, ou inserir uma proteção contra a sobretensão entre a fonte e a carga. Vamos agora pegar um exemplo clássico, o trimpote. Trimpotes e potenciômetros, no fundo, são iguais. São resistores que permitem um ajuste do valor da sua resistência elétrica. A diferença é que o potenciômetro foi feito para ser continuamente ajustado pelo usuário. O melhor exemplo é o controle de volume de um amplificador. O potenciômetro, portanto, é chamado de resistor variável. O trimpote é um elemento de ajuste do desempenho do circuito. Ele não é acessível pelo usuário, somente pelo técnico. O técnico ajusta o trimpote e fecha o aparelho. Uma nova intervenção no trimpote só ocorrerá em caso de manutenção preventiva ou corretiva. Chamamos o trimpote de resistor ajustável. O primeiro defeito do trimpote que cadastramos é totalmente aberto. Isto quer dizer que todos os três terminais estão apresentando resistência infinita. O segundo modo de falha é a abertura parcial. Neste caso, apenas dois terminais estão apresentando resistência infinita, e um está apresentando a resistência correta. Não é comum o trimpote apresentar um valor menor como modo de falha, mas de qualquer forma, registramos o terceiro modo de falha como o valor alterado, porque esse nome inclui o valor alterado para uma resistência maior e o valor alterado para uma resistência menor. Esta foto é um, e este símbolo pertence ao datasheet da conceituada fabricante Burns. Os produtos da Burns são excelentes e o link do datasheet está no campo inferior direito. A foto e o símbolo são meramente ilustrativas e para fins didáticos. Esta apresentação não tem nenhuma outra relação com os produtos fabricados pela Burns, além de usar a foto e o símbolo como mera ilustração. O efeito para o circuito de uma falha no trimpote é a alteração do valor ajustado. O circuito se comportará de forma diferente do que foi projetado. Ele se comportará de forma deficiente. Esta deficiência pode ser de performance, aumentando a distorção de algum sinal, por exemplo. Agora vamos à parte prática do nosso vídeo. Temos aqui dois esquemas parciais de um amplificador de áudio. O primeiro, à esquerda, é um projeto que eu sinceramente não sei a procedência, nem os autores, estou usando unicamente para fins didáticos. A topologia desse amplificador é clássica e foi muito usada nos anos 70. Um sinal a ser amplificado entra no terminal 1 e sai no coletor de T1.
e chega na base de T4. Em seguida, ele chega em T5 e T6, que são chamados drivers, que finalmente acionam T7 e T8. O sinal amplificado finalmente sai pelo terminal F, rumo aos alto-falantes. A polarização dos pares T5 e T7 e T6 e T8 é feita por um RV1, um tripode. Sua função é garantir que a corrente de repouso de coletor de T7 e T8 esteja em torno de 10 mA. Valores muito baixos produzem a chamada distorção crossover, perceptível e incômoda quando o volume estiver baixo, enquanto um valor muito alto aquece desnecessariamente os transistores T7 e T8 e podem danificar o amplificador. Neste momento eu pergunto, qual é o melhor modo de falha? A distorção em baixo volume ou danificar o amplificador? A resposta é evidente: distorção em baixo volume. Repare que estamos, de certa forma, já utilizando a metodologia FMEA. Considerando que a falha desejável é a distorção e que o modo de falha mais comum do trimpote é a resistência infinita, ou o valor alterado para cima, o circuito tem que ser projetado para que gere distorção em volume baixo em caso de falha do trimpote. Só que nesse circuito, se o trimpote abrir, T3 corta. A tensão nas bases de T5 e T6 levarão os transistores de saída à saturação. Ao mesmo tempo, se a fonte de alimentação não possui fusíveis adequados, os transistores T7 e T8 serão destruídos. Observe agora o esquema da direita. É um amplificador Cygnus PA400. O trimpote foi corretamente colocado entre a base e o emissor de Q105. Se o trimpote abrir ou aumentar valor, lembre-se que diminuir o valor de um trimpote é um evento bem raro, principalmente em trimpotes de baixo valor, como esse de 4.700 ohms. O transistor Q5 conduzirá mais, levando ao corte dos transistores de saída. O efeito para o usuário será a distorção em baixo volume, e não a destruição dos transistores de saída. Este é o esquema parcial de uma fonte de alimentação chaveada de 12 volts, capaz de fornecer até 30 amperes. Ela é uma fonte fixa, o usuário não pode alterar o valor da tensão de saída. Porém, o técnico pode ajustá-la por meio do trimpote VR1. Vamos agora usar a metodologia FMEA e perguntar como o circuito se comporta se o trimpote abrir e apresentar resistência infinita. O trimpote ajusta a tensão de saída da fonte e é evidente que um defeito alterará o valor desta tensão de saída. A próxima pergunta é: qual é a pior situação? A tensão de saída menor que 12 volts ou maior que 12 volts? A resposta é intuitiva, e uma tensão acima de 12 volts pode ser catastrófica para o cliente. Precisamos, portanto, posicionar o trimpote no circuito de forma que a tensão de alimentação diminua se ele aumentar a resistência. O sistema de controle de tensão dessa fonte opera medindo a amostra da tensão de saída no pino 1/N+. Existe um divisor de tensão formado por 3 resistores e o trimpote VR1. Quando a tensão de saída sobe, a tensão no ponto 1 mais também sobe proporcionalmente. E quando a tensão de saída cai, a tensão 1 mais também cai proporcionalmente. A ação de controle ocorrerá dentro do circuito integrado. Observe que se o transistor alterar o valor para cima, a tensão 1 mais subirá e a ação do circuito integrado será diminuir a tensão de saída. Este trimpote está corretamente posicionado. Se o trimpote estivesse no lugar do resistor de 680 ohms, a alteração do valor para cima diminuiria a tensão 1 mais, subindo a tensão de saída da fonte, o que é indesejável. Vamos encerrando esse vídeo com um exemplo um pouco mais complexo. Este é o diagrama em blocos da fonte de 200 volts DC do osciloscópio Hung Chang, modelo 3502. Este é um osciloscópio analógico que usa um tubo de imagem. A fonte deste aparelho fornece diversas tensões, mais 8, menos 5, mais 12, mais 120 volts e mais 200 volts. Neste exemplo, estamos analisando somente a fonte de 200 volts. Esta fonte tem a tensão regulada. São 200 volts com tolerância de apenas meio volts para mais ou para menos. A fonte tem que manter uma estabilização de 0,25%
e o valor da tensão é relativamente alto. Por isso, a sua topologia pode parecer um pouco estranha. A fonte não regulada gera duas tensões, uma de 99 volts e outra de 170 volts. De forma que no emissor do transistor regulador existe uma tensão negativa de 69 volts. O transistor Q401 funciona como um regulador em série. Suponha que a tensão de 200 volts subiu para 205 volts, porque a tensão de 99 volts passou para 104 volts. O sistema de controle diminui a condução de Q401 e a tensão de menos 69 volts diminui para menos 74 volts. Se você somar 74 volts mais 170 volts mais 104 volts, teremos novamente 200 volts na saída. Observe agora o esquema da fonte. O transformador possui três enrolamentos, um de 120 volts AC para a fonte de 170 volts DC, um de 70 volts DC para a fonte de 99 volts DC e um para as tensões mais baixas, que já comentamos, mais 8, menos 5 e mais 12 volts. Na parte superior da ponte retificadora D401, existe a conversão de 70 volts AC para 99 volts DC. Repare que o negativo da ponte não está ligado à terra, mas ao positivo da ponte retificadora D402, da fonte de 170 volts DC. As duas fontes se somam. O negativo da ponte retificadora D402 não está ligado ao terra, mas aqui é 401, por meio do resistor R401. O negativo da fonte retificadora D402 está com valor negativo de menos 69 volts em relação à terra. A regulação da fonte é feita pela polarização de Q401, que é feita pelo amplificador operacional. Uma amostra da tensão de 200 volts é coletada pela malha R405, VR406 e R406. VR406 é um trimpote, e um dos modos de falha é elevar a resistência. Esse circuito é inadequado porque pode acontecer de um modo de falha nesse trimpote elevar a tensão para bem mais que 200 volts. Isso ocorrerá se o aumento da resistência for no terminal ligado a R405. Se eu recebesse um osciloscópio para recaparos, certamente eu alteraria o circuito, mas isso não é um tema para esse vídeo. Outro problema é que, se o resistor R406 abrir ou aumentar o valor para mais, a tensão de 200 volts vai cair. Porém, se o resistor R405 subir, aumentando seu valor para mais, a tensão de 200 volts vai subir, porque a tensão no pino 3 do 741 vai cair. Esses modos de falha, não, pelo jeito, não foram observados pelo fabricante. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, por favor, recomende aos seus amigos. Obrigado e até a próxima.